Fala aí, galera, tudo bom? Então, esse vídeo vai ficar no YouTube, né? Então, quem for ver no YouTube, nosso tema hoje é manter o alto rendimento, né, no jiu-jitsu sem a musculação. E aí eu vou dar uma dica muito mais aprofundada do que só não ter a musculação, né? Eu vou falar como que você pode fazer isso com os próprios treinos de jiu-jitsu. Beleza? Esperar a galera chegar aí. Esse vídeo vai ficar no YouTube, tá, galera? Já tá tudo anotado aqui. Tudo bom, Roberto? Treinar nada, né? Boa noite, tudo bom? Galera, o tema hoje é um tema diferenciado aí, né? Quem aproveitar hoje a live para fazer... Porque esse vídeo vai pro YouTube depois. Mas quem aproveitar a live aqui no Instagram para fazer pergunta, vai ter um ganho aí. Beleza? Tranquilo? Então o tema hoje é manter o alto rendimento sem a musculação. Só que eu ainda vou um pouquinho além, né? Eu vou falar como que você consegue manter o alto rendimento só com o jiu-jitsu. E aí vou explicar alguns macetes, né? Algumas estratégias, na verdade, que você pode estar utilizando nas suas aulas, né? Ou no seu treinamento. E vai fazer muita diferença, beleza? Se eu conseguir ficar igual a Paloma, eu volto. Tem que treinar, minha filha. Pra ficar igual a Paloma, tem que treinar. Ela tá treinando quase que de domingo a domingo. Vamos lá, galera. E aí, tranquilo? Boa noite, boa noite. Vamos que vamos. Tema de hoje, né? Treinar alto rendimento, né, com jiu-jitsu sem musculação. Beleza? Alexandre, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá os trabalhos aí? Aquela galera lá. De vez em quando eu tô vendo as fotos aí, as postagens no Instagram. Tranquilo? Galera, chama um amigo que você entende que precisa ver isso aqui, principalmente se for um professor, um instrutor de jiu-jitsu. Eu vou dar algumas dicas aqui fundamentais, eu diria até fenomenais aí para aula de jiu-jitsu e, né, vai agregar muito, né? Vai agregar muito na aula em si e vai te dar um conhecimento diferenciado. E já posso adiantar, né, com segurança falar isso, não, que eu vou falar aqui, você não vai encontrar em 99% aí dos locais de treino. Então, se você tiver isso, com certeza você vai agregar bastante no seu jiu-jitsu. Tranquilo? E no seu condicionamento, é lógico. Emanuel, tranquilo? Lembrando sempre, né, galera, a gente tem uma interrogaçãozinha ali, né? Um balãozinho com interrogação. Coloca a pergunta ali, vai ficar mais fácil, né? Para eu poder recorrer a essa pergunta. Tem uma câmerazinha com mais. Se você clicar ali, você está dizendo para mim que você quer entrar na live junto comigo. E aí, podendo, né? Se tiver a oportunidade, a gente faz isso, beleza? Grande abraço aí pro Chile. Tudo bom, Jonathan? E aí, galera? Então, ó, tem Chile, né? Quem mais aí, ó? Tem alguém de outro país que está assistindo agora, sem ser o Chile? Mais algum país? Eu vi aqui, não sei se saiu, mas tinha gente de Minas. Mais alguém de outro estado? Não sei se saiu, mas entrou gente de Minas. Internacional aqui com Chile. Vamos lá, galera. De vez em quando tem uma galera, né, que entra de Portugal. Tem o Jorge que de vez em quando entra aí, tá? Belo Horizonte, Tem o Jorge que entra lá da Tailândia também, sempre aparece aí. Galera às vezes de Dubai entra aí também pra prestigiar a live. Vamos que vamos. Beleza, galera? Então, Poço Português. Pouco português. Poxa. E eu não tenho quase nada de espanhol. Voltamos.
Voltamos. Vamos lá, galera. Uma travadinha aqui, mas vou dar um jeito já nisso. Voltamos. Dá um ok pra gente poder começar assim que for voltando. Você. Então, dica. Pega um caderninho, anota, tá? Eu vou salvar, né? E vou estar colocando no YouTube a live, ok? Aí você pode ver de novo e anotar com calma. Daverson, Macapá, Então vamos lá, galera. Então, live de hoje, manter o alto rendimento, né? No jiu-jitsu, sem musculação. Tem como? A gente vai conversar sobre isso. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, né? Antes de tudo, assim, pra gente poder entender, né, a mecânica da aula. Por quê? Eu até botei um vídeo esses dias, né? Se você não sabe exatamente o que você vai mudar no organismo do aluno ou no seu organismo, não tem como montar um treinamento, beleza? Então, quando a gente fala de gás, antes de tudo, o que é o gás, tá? Quando eu penso no gás do jiu-jitsu, que seria o condicionamento, a performance, né? Que é a mesma coisa, mas no jiu-jitsu a gente te fala gás, né? A gente tem o costume de falar gás. Então, quando a gente pensa no gás, a gente está dizendo, né? A gente está pensando na manifestação ótima ou mais perto disso das capacidades físicas que a gente precisa na luta. Beleza? Isso é muito importante. Então, quando se pensa no gás, você está pensando na manifestação. O que é essa manifestação? É as capacidades físicas, né, aparecerem, ela conseguir tá na luta ali, por exemplo, se você está falando de força, você conseguir fazer bastante força na luta. Se você está falando de explosão, você conseguir ter muita explosão na luta. Se você está falando de resistência, você ter muita resistência na luta. Se você está falando de equilíbrio, você ter muito equilíbrio na luta. Então, gás, que a gente pensa no jiu-jitsu, é essa manifestação ótima, né, ou mais perto disso, de todas essas capacidades físicas, beleza? Isso é muito, muito importante você entender, porque partindo daí, a gente consegue entender o restante. Porque às vezes a pessoa pensa em gás, e aí você pode ficar assim, gás é suportar bastante luta, mas ninguém consegue suportar bastante luta se ele não tem uma manifestação ótima das capacidades físicas. Porque se eu consigo produzir bem força, eu também estou com o corpo preparado, né, para recuperar bem a força, para interagir com essa, né, com essa capacidade física. Porque toda vez que você faz algum movimento, que você desgasta o teu organismo, né, ele precisa se recuperar o mais rápido possível para que você faça isso de novo. Beleza? Então isso seria o gás, tá? Capacidade de executar o movimento em todas as capacidades físicas e a capacidade de recuperação ótima para poder fazer isso de novo quantas vezes necessário dentro de uma luta. Beleza? Tranquilo? Esse foi o primeiro ponto aqui. Alguma dúvida em relação a isso? Você pensa um pouco diferente? Sim, não? Já tem uma pergunta aqui, ó. Não sou muito fã de musculação. Dá para aumentar a força? Então, como ele está falando assim, se você sabe o que são as capacidades físicas, se você entende as capacidades físicas, né? Você entende exatamente o que é a capacidade física que você quer treinar, você treina ela com qualquer movimento, com qualquer atividade, tá? Então, assim, se eu sei o que é força, a gente vai entrar aí daqui a pouco, já é até o próximo tópico, consegue trabalhar com qualquer coisa. Então, você consegue aumentar a sua força com treinamento com peso do seu próprio corpo, com treinamento funcional. Aí é bem legal a gente distinguir, né, que treinamento funcional não é aquele negócio que todo mundo faz de circuitozinho, de ficar passando em cima daquela escada no chão, né? Que é tipo uma gradezinha, ficar entrando e saindo.
Isso aí não é o nosso funcional, tá? Isso aí ficou conhecido como funcional, mas aquele movimento ali é pouco usual para luta, diria que até nada usual para luta, tá? Assim, outra coisa que também ficou muito comum aí, você vê até lutador de MMA fazendo, dar marretada em pneu, levantar pneu, né, virar pneu, essas coisas assim. E aí isso também não necessariamente é funcional e muitas das vezes não tem funcionalidade nenhuma para a luta. Tranquilo? Então cuidado com isso, tá? Mas tem como você aumentar suas capacidades físicas com qualquer atividade, desde que a pessoa que esteja planejando o seu treino, a pessoa que esteja organizando o seu treino, ela tenha muito conhecimento do que ela está fazendo, do que é a luta e do que você necessita. Agora, que é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Quanto mais, quanto menos recursos, tá, você tiver na atividade que você estiver fazendo, mais elaborado tem que ser o planejamento. Quer ver uma coisa? Quando a gente pensa em força máxima, por exemplo, normalmente a gente pensa em peso, né? Até botei uma enquetezinha aí. Então, se você pensa em força máxima, você pensa que em levantar peso, muito peso. Tem como ganhar força sem levantar aquele peso todo? Tem, né? Mas aí nesse caso precisa de muita estratégia para poder trabalhar a força de uma outra maneira. Tranquilo isso? Então, quanto mais escasso vai ser o treino, quanto mais distante, né, do ideal vai ser o treino, botar assim, se eu estou pensando em aumentar a força para levantar muito peso, por exemplo, eu preciso criar estratégias, se eu for fazer com o peso do meu próprio corpo, para que o meu organismo entenda que ali tem muita carga, beleza? Como ter a mesma força que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, né, agora, talvez essa semana ou outra, eu vou estar voltando para a sala de musculação, mas por outras situações, questão de organização de tempo, mas eu tô aí há mais de 4 anos sem entrar na sala de musculação e trabalho a minha força de outras formas. Porém, né, como eu falei, por uma questão agora de organização, de otimização de tempo, né, eu vou estar voltando para musculação. Mas aí, assim, estar na sala de musculação, não necessariamente levantar muito peso, né? Eu vou estar trabalhando as capacidades físicas com os exercícios que eu entendo ser o ideal. Beleza? Mas se trabalhar a força para a luta, você não tem necessidade de estar com muito recurso de peso, não. O mais importante de tudo é conseguir entender o que é a luta, entender a necessidade que você tem ali do indivíduo, do aluno, né, ou sua, e conseguir um planejamento ótimo para isso. Beleza? Aquele pezinho na costela é ótimo. Então depois eu explico a ideia, o segredo do peso na costela. Beleza? Então a gente falou o tópico 1. O tópico 2 é conhecer as capacidades físicas e como podemos treiná-las e adaptá-las ao jiu-jitsu. Aí é importante. Por quê? Porque se eu não entendo o que é força, eu não consigo trabalhar isso no jiu-jitsu, por exemplo. Não consigo trabalhar com o peso do meu próprio corpo, tá? E aí, como eu falei que a nossa live hoje vai ter uma particularidade, né? Que eu vou trazer tudo isso para a realidade do jiu-jitsu, da aula do jiu-jitsu, e aí por isso você tem que anotar, é muito importante você entender que, tá? Se eu não sei o que é uma capacidade física, eu não consigo trabalhar. Eu não sei o que é, e na maioria das vezes as pessoas confundem, tá? Então eu tenho que conhecer as capacidades físicas, né? Força. O que seria a força? Existem algumas manifestações de força. A gente chama, por exemplo, força máxima, né? Capacidade de levantar o máximo de peso numa contração ou em pouquíssimas contrações ali. Isso é importante. Força explosiva, potência, né? Capacidade de levantar uma carga o mais rápido possível no menor tempo possível, né? Força de resistência, por exemplo, capacidade de manter, né, a força pelo maior tempo possível. Então, assim, existem manifestações de força, não é só um tipo de força. Força isométrica, né? Capacidade de manter, né, uma força numa angulação, a articulação numa angulação só, sem a musculatura, né, sofrer movimento. Por exemplo,
vou dobrar o bíceps, quando eu faço essa dobrar o bíceps não, né? Vou flexionar o cotovelo e aí a ação do bíceps. Então, quando meu bíceps ele encolhe, né? Quando ele encolhe, quando ele retrai, ele puxa o meu antebraço, beleza? Agora, se houvesse uma força aqui, que parasse meu antebraço aqui no meio e meu bíceps continua fazendo força contra essa resistência que está aqui, mas ele não muda o volume dele, ele não encurta mais ou não alonga, mas ele mantém a mesma força por um tempo, isso a gente chama de força isométrica, que acontece muito na luta, por exemplo, quando você fecha a guarda, né, para manter a perna ali, o seu adversário não tirar a tua perna seu adversário não tirar a perna da cintura dele, por exemplo, quando você faz fecha ali a guarda, você está fazendo uma força isométrica, em especial, né, dos adutores ali para poder estar forçando a perna. É um tipo de força isométrica. Por exemplo, se você levanta, né, o seu adversário e aí você faz ali a cadeirinha, né, faz aquela perninha de Kiko, flexiona a perna e tenta tirar, e ele fica tentando dar aquela pancada ali do bíceps, né, o gancho na perna do braço, né, o gancho na perna atrás do seu tornozelo, e você fica ali por muito tempo e ele balançando, é um tipo de força isométrica. Quando você puxa o seu adversário, traz para você em pé, ou para passar uma guarda, por exemplo, né, é um tipo de força isométrica, e por aí vai. Então a gente tem alguns momentos de força isométrica na luta. Então é interessante eu entender o que é isso, como que essa força funciona, como é que eu posso trabalhar esse tipo de força, quais são as estratégias, por exemplo, para eu trabalhar, beleza? Uma capacidade física, por exemplo, que é fundamental para a luta, que é o equilíbrio, por exemplo, né? Saber o que é o equilíbrio e como que esse equilíbrio pode ajudar até na força, né? Que é importante. A gente vai falar aqui no próximo tópico sobre isso. Isso também é muito importante. Então, saber o que é a coordenação. A coordenação pode ajudar na luta? Pode. Quais as formas de trabalhar coordenação na luta? Então, isso é muito legal. E como que essa coordenação vai estar te ajudando na luta? Então, a gente tem N possibilidades aí de capacidades físicas e como que a gente pode estar trabalhando essas capacidades físicas na aula. Então, eu tenho que entender. Não dá para falar nessa live das capacidades físicas, porque cada capacidade física aí vai tomar um bom tempo da nossa live, beleza? Mas só para você entender que isso é importante, você ter esse conhecimento para poder aplicar isso na aula, tranquilo? Então esse foi o nosso 2, tá? O tópico 2. O tópico 3 não tem como isolar uma capacidade física, tá? As capacidades físicas, elas acontecem ao mesmo tempo. Então, assim, uma interfere na outra. Por exemplo, tá? Quando você está trabalhando um exercício de força, por exemplo, você também está trabalhando coordenação, você também está trabalhando equilíbrio, né? Então, quando você melhora uma capacidade física, você melhora outras capacidades físicas. Que isso vai ser o nosso tópico 4, tá? Então, se uma capacidade física interfere na outra ou acontece ao mesmo tempo, tá? Quando eu trabalho uma, eu melhoro a outra. Show de bola! Esse é um conhecimento que você tem que ter, porque senão você fica muito preso a uma capacidade física e às vezes por achar, por exemplo, que não pode botar muita carga num treinamento de força, por exemplo, que você não vai aumentar a força. E na verdade não é assim que funciona, tá? Então, eu não consigo isolar uma capacidade física, mas eu consigo priorizar no treino. Então, eu não vou treinar só força máxima, não tem como. Porém, tá? Eu posso priorizar a força máxima. Eu não vou trabalhar só equilíbrio, porque se eu trabalhar equilíbrio, eu melhoro outras capacidades físicas também, que estão trabalhando ali ao mesmo tempo, como coordenação, como força, como resistência, por exemplo, né? Força de resistência, como isometria no equilíbrio se trabalha muito. Porém, né? Eu posso priorizar o equilíbrio. E isso é muito importante, tá? De novo, se eu entendo que as capacidades físicas acontecem ao mesmo tempo e elas interagem entre elas, e quando eu melhoro uma, eu vou melhorar a outra também, vai vir no pacote, muito bom, porque agora eu consigo montar um treinamento e às vezes eu não tenho o recurso máximo, o melhor recurso, né? Melhor disponibilidade, por exemplo, humana, às vezes no meu treino de jiu-jitsu.
eu consigo adaptar uma outra capacidade física e com isso melhorar a que eu queria. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Então, se eu, por exemplo, treino equilíbrio, como principalmente para o jiu-jitsu, o equilíbrio vai te ajudar a produzir mais força, que também vai melhorar a sua coordenação intramuscular. O que é isso, Lúcio? Dentro da sua musculatura, o equilíbrio vai ajudar você a ter uma conexão melhor com aquela articulação, com aquela musculatura. Então, você vai conseguir com mais facilidade recrutar muito mais fibra muscular, tá? O que é fibra muscular, Lúcio? Imagina, tá? Que eu tenha um músculo, tá? Botasse uma peça, se eu pudesse falar assim, um bíceps, tá? Dentro do bíceps tem vários elásticos. Sabe aqueles elásticos amarelos de envolver carta? Galera da antiga vai saber, né? A galera nova talvez não saiba aí, porque acho que a galera não recebe mais carta, não. Mas aquele elásticozinho amarelo, imagina que você tem vários elásticos daquele ali, um do lado do outro, tá? Então, no meu caso do bíceps, ele vai estar do meu ombro até o meu cotovelo aqui, né? O meu antebraço. Por quê? Quando esses elásticos eles encurtarem, o meu braço dobra, o meu cotovelo flexiona, né? E a minha mão se aproxima do meu ombro. Agora presta atenção. Se eu tiver 200 elásticos nesse bíceps, tá? Cada elásticozinho desse é uma fibra muscular, mas só pra gente imaginar o elástico. Se eu tiver 200 elásticos desse, concorda comigo? Se eu preciso usar só 100 e eu uso 200, eu não vou estar desgastando de forma... coisas que eu não precisaria estar desgastando agora? Não é isso? Concorda comigo que se eu precisar usar os 200 e eu tiver uma facilidade em recrutar mais rápido possível esses 200, concorda comigo que eu vou estar muito mais rápido para o movimento? Eu vou estar muito mais forte para o movimento? Concorda comigo? Então, quanto mais fibras você conseguir utilizar para o movimento mais rápido possível, você está melhorando sua força. Então, a força também é a capacidade de recrutar mais fibras quando necessário para fazer um movimento. E não necessariamente um volume muscular. Já viu esses magrinhos que são fortes? Tem magrinho que é muito forte, não é verdade? Então, o cara é magro, tem um volume muscular menor, mas consegue produzir muita força. Então, nesse caso, né, pode ser que uma das coisas que ele tenha é coordenação intramuscular, dentro da musculatura. Outro tipo de coordenação que o equilíbrio dá também é a coordenação intermuscular. Para o meu bíceps contrair e o meu braço se aproximar de mim, né, meu antebraço, desculpa, tá? O meu tríceps tem que relaxar. Porque se o meu tríceps ele contrair ao mesmo tempo que meu braço, que o meu bíceps contrair, meu braço trava. Um dificulta o outro. Então, se eu tenho coordenação entre essas musculaturas, tá? Isso me ajuda bastante. Beleza? Ah, quer dizer que eu sou magro e forte? É que às vezes eu tenho preguiça. Tenho preguiça de largar a pegada. De pegar só... Tô pegando aqui a caneta aqui. Pera aí, só um instante. Caiu aqui. É que às vezes eu tenho preguiça de largar a pegada, aí eu vou... Não largo a pegada, é por isso que parece que eu sou forte. Mas é só para evitar a fadiga. Beleza, galera? Entender até aqui, esses 4 tópicos são muito importantes, porque dá uma visão bem diferenciada agora, né? Olha só o que eu falei. Eu dei um exemplo mais aprofundado do equilíbrio aqui, foi uma das capacidades físicas que eu utilizei, e olha quantas coisas ela consegue melhorar pra gente se a gente conseguir trabalhar numa aula. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui que tem pergunta e depois a gente avança, ok? Espera aí. Cadê as perguntas? Fortalecimento muscular em um trabalho funcional ou na musculação, não é possível? Traz resistência e força na luta? Sim. Então, assim, olha só.
qualquer trabalho que eu faça fora da luta vai me trazer reflexo na luta, tá? E esse reflexo pode ser positivo ou negativo, mas vai me trazer reflexo na luta. Por que esse reflexo pode ser positivo ou negativo? Porque se eu estiver trabalhando de uma forma que não era para estar trabalhando, né, eu vou acabar prejudicando meu rendimento na luta. Quer ver uma coisa bem simples assim? Se eu, por exemplo, estou perto da minha competição alvo, da competição mais importante da temporada, e eu começo a trabalhar força, por exemplo, muito perto da competição, boto muita carga e fico só naquela força ali de muito peso, como eu comecei a trabalhar perto da competição, não vai dar tempo dessa força se manifestar no dia da competição. E aí o que vai acontecer? Fui ler ali o comentário ali. Então, essa força que eu estou trabalhando, como eu comecei perto da competição, ela não se manifesta a tempo. Pelo contrário, ela vai causar um desarranjo tão grande no meu organismo que vai fazer com que eu perca condicionamento momentaneamente. E isso é muito ruim. Beleza? Tranquilo isso? E aí, claro, se eu faço um trabalho no funcional ou na musculação que tem a ver com o meu calendário de treino, ou tem a ver com treino, né? Com jiu-jitsu, tá respeitando o que eu preciso no jiu-jitsu, né? Tá trabalhando da forma que eu preciso no jiu-jitsu. E no jiu-jitsu também, eu tô conseguindo trabalhar, fazer treinos, né? Que vão potencializar o que eu tô fazendo na parte física, o condicionamento só melhora e te favorece, que é o mais importante, beleza? Foi isso. Beleza? Tranquilo, galera? Tranquilo até aqui? Posso passar pro quinto? Vamos lá? Agora eu vou trazer isso para a realidade de dentro da aula do jiu-jitsu, tá? Então, assim, tem como eu aumentar o meu condicionamento dentro da aula de jiu-jitsu, utilizando só o jiu-jitsu? Tem sim. Na verdade, tem de forma ótima, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui e se você dá aula de jiu-jitsu, eu te aconselho a anotar tudo que eu vou falar, porque realmente vai te ajudar bastante, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui aplicáveis na sua aula, no teu dia a dia, e vou explicar, né, como que isso pode se dar, beleza? Vamos lá? Então, quinto tópico, tá? Fragmentar um movimento, um golpe, tá? E transformar em exercício. Então, seu aluno, tu tá lá tem uma turma de jiu-jitsu, seu aluno não vai fazer musculação, ele não gosta de musculação, não gosta de nada que saia do jiu-jitsu, ele ama jiu-jitsu, ele só quer aquilo ali, ele não quer mais nada na vida dele, beleza? Então, e eu preciso trabalhar esse meu aluno da melhor forma possível. E aí, depois eu vou dar uma dica de você separar isso, mas vamos pensar no jiu-jitsu em si, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que imaginar, já que eu quero melhorar uma capacidade física, às vezes muito específica, por exemplo, se eu quero melhorar a resistência aeróbia, eu posso botar a própria luta mesmo para fazer isso, sem problema nenhum. Eu boto ele para lutar, eu só coordeno o tempo que a gente vai ter como volume, tá? E coordeno o descanso, que é a densidade, e coordeno a intensidade que ele está colocando no treino, tá? Beleza? O ímpeto que ele está indo para o treino, que é a intensidade. Então, eu consigo fazer isso, tranquilo? Se eu quero uma resistência anaeróbia, o que é isso? É aquela resistência que dá acidose, que dá aquela queimação. É só eu trazer esse tempo de luta, por exemplo, tá? Para 3 minutos, para 2 minutos, para 1 minuto, dependendo do que você quiser trabalhar ali. E aí também, mesma coisa, controlar. Aí no caso eu já estou controlando o volume, né? Eu sei que os volumes vão ser de 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos. Aí eu preciso de uma intensidade muito maior do que meus treinos mais longos. E eu preciso também de dar um descanso para que ele consiga recuperar e tá voltando nessa intensidade de novo. Beleza? E aí você escolhe o seu descanso. Se vai ser um descanso total, se vai ser um descanso parcial,
tá? Ou se vai ser um descanso insuficiente, né? Um descanso que não vai ajudar ele a recuperar de fato, né? É só às vezes uma questão psicológica ou uma outra questão que você queira trabalhar ali. Eu tenho uma live só sobre intervalos e descansos, tá? Que eu falei só sobre densidade. Te aconselho a procurar essa live, tá? No YouTube, no Instagram acho que não tá mais, mas no YouTube tá com certeza. Vai na playlist de lives ali que tem essa live. Para você entender melhor, porque isso também é um assunto que deu uma live, por exemplo, e ainda assim a gente não esgotou o conhecimento. Então, né, quando eu vou trabalhar, por exemplo, essas capacidades, eu posso trabalhar na própria aula. Agora, quando eu quero resistência muscular, por exemplo, resistência de força, é interessante, como eu falei aqui, fragmentar o movimento. Então eu pego, por exemplo, raspagem de laçada, né? Vou pegar aí guarda-laço, guarda-laçada, dependendo do lugar que você for do Brasil aí. Fazer o movimento e fazer aquela primeira desequilibrada do teu adversário, que a gente está trabalhando a lateral da coxa, né? Aquela lateral, que é a parte externa da coxa, e glúteo, né? Principalmente aí glúteo médio, mas são as musculaturas mais ativas nesse momento, tá? E aí, no caso da lateral da coxa ali, a gente chama essa musculatura de tensor da face lata, né? Mas pensa na lateral da coxa ali. Tranquilo isso? Então, é esse movimento de abertura da perna, que a gente poderia, na musculação, por exemplo, trabalhar na cadeira abdutora, aquela que abre, né? Ou, por exemplo, trabalhar no cross, forçando a perna para abrir, ou com caneleira, trabalhando a perna abrindo lateralmente. E no jiu-jitsu não é diferente, você vai trabalhar a perna abrindo lateralmente, porém numa guarda, que é a guarda laçada. Então eu quero trabalhar isso. Só que eu estou visando resistência de força. O que seria resistência de força? Muitas repetições para aquela musculatura, né? Então eu posso trabalhar 20 vezes desse movimento para um lado, 20 vezes para o outro, por exemplo. Posso trabalhar 30 vezes, posso trabalhar até mais, dependendo do nível do meu aluno, ok? E aí com isso eu vou ganhar resistência, tá? De força para aquela musculatura. Isso não é trabalhar uma vez, isso tem que ser trabalhado de forma crônica. O que é forma crônica, Lúcio? Repetidamente dentro de um planejamento que eu vou falar daqui a pouco. Tranquilo isso? Então, aí eu tô te falando trabalhar resistência de força, quer dizer, muitas repetições. Lúcio, e se eu quisesse trabalhar força máxima, por exemplo? Mesma coisa, mesmo movimento, que a gente está dando um exemplo aqui, que é o movimento da laçada de abrir a perna ali, porém, dessa vez, o meu adversário, o meu colega de treino, ou o aluno meu que estiver trabalhando com o outro, vai gerar uma determinada resistência para que o colega que está fazendo o movimento, ou se eu estiver fazendo o movimento, eu tenha dificuldade de fazer esse movimento, como se tivesse mais carga, mais peso tracionando a minha perna, exigindo mais da minha musculatura. Então aquela mesma musculatura agora, ao invés de estar fazendo várias repetições com uma contração um pouquinho menos intensa, agora está fazendo menos contrações, mas com uma intensidade muito maior. Tem muito mais fibras. Lembra do que eu falei do bíceps? Tem muito mais elásticos sendo ativo nesse momento, sendo necessitado, sendo recrutado. E nesse caso, eu vou estar aumentando a força para esse movimento. Beleza? Viu como é que eu fiz isso agora, né? Com um movimento de luta? Pô, Lúcio, então quer dizer que eu posso usar qualquer movimento? Pode usar qualquer técnica que tenha movimento. Como as técnicas são movimentos, se tem movimento, tem articulação e tem musculatura envolvida. Se tem articulação e tem musculatura envolvida, né? Eu tenho um exercício. É só eu pegar parte daquele movimento e transformar no exercício. Tranquilo? Entendeu isso? Isso é fundamental. E aí, galera, tem N possibilidades. Eu falei da guarda de gancho, mas poderia, por exemplo, ser uma americana na guarda. Então, qual é o principal movimento quando eu vou subir na americana na guarda? Qual a principal musculatura envolvida? O abdominal, beleza? Depois sim, eu tenho ali para grampear o braço, eu preciso de uma isometria no braço. Mas inicialmente, para começar o movimento, eu tenho o meu abdômen
sendo exigido. E aí, claro, eu vou trabalhar várias vezes o movimento, estou trabalhando resistência na musculatura abdominal. Se o meu colega botar carga, botar peso para eu subir, né? Ou se tiver alguém tracionando, me puxando lá atrás, né? Eu vou ter uma exigência maior da musculatura, então vou ter mais emprego de força no movimento, beleza? Mesma coisa. Qual é a musculatura ativa agora? Musculatura do abdômen. Por exemplo, trabalhar, tirar o colega do chão, né? Guarda fechada, levantar o colega para abrir a guarda. Então, quando eu levanto, se eu posiciono uma perna e depois coloco a outra e levanto, ou começo a levantar com uma, estou trabalhando um agachamento unilateral inicialmente, né? Que é igual ao agachamento unilateral, ou a fundo, ou a passada, como você queira ir na musculação. Porém, eu estou utilizando agora dentro da luta. Mesma coisa, se tiver com alguém muito leve, eu consigo várias repetições dessa, trabalhar mais para resistência de força. Se tiver alguém muito pesado, eu vou trabalhar menos repetições com uma carga muito maior, com uma exigência muito maior da minha musculatura. E nesse momento agora, eu estou trabalhando mais a força. Beleza? Trabalhando a força com uma intensidade maior. Estou mais para força máxima. Ou se eu quiser ficar parado no movimento ali, estou trabalhando a força isométrica. De novo, Lúcio, se eu fizer isso uma vez está ótimo? Não. Tem que estar planejado como um treino de musculação. Lembra? Lembra? A musculação é mais fácil para a gente visualizar isso. Só que eu estou utilizando isso dentro da aula de jiu-jitsu. Lúcio, tem como eu fazer isso na minha aula normal? Tem, né? Dependendo do controle que você tiver, tem como. É só você programar muito bem para poder dividir isso nas suas aulas, tá? Mas eu vou dar mais uma dica interessante daqui a pouco em relação ao que você pode estar fazendo também se você for professor. Beleza? Tranquilo aqui, galera? Então, esse foi o quinto. Vamos para o sexto? Colocar carga no movimento de forma consciente, né? Que é o sexto tópico. E aí, tranquilo. Colocar carga no movimento de forma consciente. Eu dei os exemplos aqui. Eu dei o exemplo do colega te dificultando. Dei o exemplo de alguém te tracionando, né? Puxando você. Tracionando você. Dei o exemplo de você aumentar o peso da pessoa, fazer com a pessoa mais pesada. Então, são exemplos em que eu posso aumentar a carga, né? Aumentar de forma consciente o treino. E aí, galera, que é muito legal, eu posso usar a faixa, né? Que é um recurso muito legal que a gente pode estar utilizando na aula para tracionar o colega quando ele estiver fazendo um movimento que dê para fazer isso. Uma entrada de queda, por exemplo, dá para tracionar. Um movimento de passagem de guarda mais livre, dá para tracionar, beleza? E com isso, né, você cria uma resistência maior para o movimento, quer dizer, uma carga maior, você cria uma necessidade de recrutamento muscular maior e com isso você aumenta a necessidade de força para o movimento, beleza? Tranquilo, galera? Tranquilo com isso? Então, utilizar a faixa, utilizar o próprio colega como resistência, mudar o peso do colega que estiver fazendo contigo, né? Para alguém mais pesado, dependendo do momento que você fizer, você está aumentando a carga de forma consciente. Quer dizer, você sabe o que está fazendo, não é um tiro no escuro, né? E aí, claro, isso depende de uma programação, mas de forma lógica vai te ajudar muito. Tranquilo? Sétimo. Show! Entender de volume, de intensidade e de densidade. Também não tem como você montar treino nenhum, seja de jiu-jitsu, de musculação, de funcional, não tem como montar um treino se você não entende o que é volume, o que é intensidade, o que é densidade. Se você não entende isso, o que você está fazendo, ou o que o professor estiver fazendo lá, é simplesmente alguma coisa, né? Não sei nem definir aí o que a pessoa está fazendo. Mas porque você não está controlando nada. Então, assim, por que é importante eu controlar o volume, Lúcio? Porque eu sei que quando o volume é muito alto, se eu fiz volume muito alto, eu sei que a intensidade estava baixa. Porque não tem como a pessoa fazer volume alto com intensidade alta. Beleza?
mal comparando, mas para a gente conseguir visualizar, às vezes você faz 10 treinos dentro da academia, 10 rolas lá, mas na competição, 3 lutas, foi a tua vida toda, né? Já acabou, não aguenta mais, tá todo dolorido, passa 1, 2 semanas dolorido. Por quê? Você conseguiria fazer 10 lutas na competição ali? Dificilmente, né? Se você aguenta fazer 10 lutas na competição até o final, na mesma intensidade ali, né? Uma intensidade muito alta, no treino você aguenta absurdamente mais do que isso. Por quê? A competição é uma intensidade maior. Então, se eu sei o que é intensidade, se eu sei como aumentar a intensidade no treino, se eu sei o que é volume, se eu sei como alterar o volume do treino, e se eu sei o que é densidade, que é o intervalo entre as atividades que eu estou programando, se eu consigo mexer nisso, nossa, teu treino ganha assim uma outra cara, né? Tem outra funcionalidade, vamos botar assim. Ou tem funcionalidade de fato. Beleza? Isso é muito importante. Tranquilo? Mas basicamente, tá? Volume é o quanto se treina. Se você estiver calculando, por exemplo, o movimento que eu estava falando ali, volume seria as repetições do movimento. Então, vai fazer 30, 40, 50, esse é o volume. Vai fazer 3 de 50, então o teu volume total para aquele exercício é de 150 repetições, tá? E aí, qual o intervalo entre eles? Lúcio, eu botei 1 minuto de intervalo. Então você tem um volume, né, de 150 repetições com intervalos de 1 minuto entre eles, de 60 segundos, beleza? E a intensidade, Lúcio? Como não tem como calcular uma intensidade de forma muito fácil dentro de uma luta, de um movimento de luta, eu posso calcular a intensidade que ele está colocando, né, o ímpeto que ele está colocando pela resistência ou pelo peso do aluno que está fazendo com ele ou do meu adversário. E aí dá para calcular a intensidade, tranquilo? Porque aí depois, se eu sei que ele está fazendo com uma pessoa sem resistência, sem fazer resistência, que ele está fazendo com uma pessoa de 20 quilos, tá? Uma pessoa de 20 quilos, botar com alguém de 20 quilos, uma criança, por exemplo, eu sei que quando eu colocar uma pessoa de 60 quilos, eu aumentei a intensidade para o mesmo movimento, mesmo mantendo, por exemplo, mantendo o mesmo volume, por exemplo, tá? Se eu botar alguém de 70 quilos, eu sei que aumentei a intensidade do treino, porque agora eu estou com alguém de 70 quilos para ele fazer o mesmo movimento. Consegue entender aí como eu consigo medir uma intensidade? Tranquilo? Anota isso, hein, galera? Isso é a nata da nata da nata. Então eu preciso entender isso. Já dei a dica aí. Tudo isso tem que estar planejado e bem aplicado. Então, eu falei em alguns momentos aqui, conforme eu estava falando, eu falei que não é só fazer uma vez, não. Tem que fazer mais vezes. Beleza? Não falei isso? Por que isso? Tem que estar planejado, tá? Como é que esse tem que estar planejado, Lúcio? Eu não posso fazer um exercício por fazer. Que às vezes o que acontece? Qual é a tua aula de hoje? Hoje eu vou botar o cara para fazer 10 rolas. Por quê? Porque eles têm que cansar hoje, tem que sair cansado, hoje é dia de sair cansado. Mas se esse sair cansado não estiver dentro de um planejamento, não adianta de nada. Não adianta de nada, tá? Isso qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz isso. Se eu pegar meus filhos aqui e falar assim, passa um treinamento que cansa, eles vão, não descansa, continua. Eles sabem fazer isso, tá? Pegar uma pessoa leiga que nunca fez nada, que não saca nada de jiu-jitsu, e falar pra ela, passa um treinamento aí que cansa, e vai mandar fazer várias coisas lá, sem descanso, sem beber água, e aí as pessoas vão cansar. Então, isso não é treinamento, tá? Isso aí é maluquice, sei lá, doideira, qualquer outra coisa não é um treinamento. Porque você não sabe o que você está fazendo. Fato. Não tem como mudar isso, não tem como eu mentir aqui, não tem como eu falar qualquer outra coisa, mas a verdade é essa, tranquilo? Agora, se isso que você está fazendo está bem planejado, está organizado, está seguindo uma linha, aí sim. O que é o planejamento, Lúcio? Planejamento é quando eu penso como que o organismo do meu aluno vai estar lá no final. Então, daqui a 3 meses, vou fazer um planejamento aqui e vou colocar treinamentos de força
tá? E eu vou trabalhar todas as manifestações de força na minha aula aí. Vou trabalhar isometria, vou trabalhar potência, vou trabalhar força máxima, vou trabalhar resistência de força, vou trabalhar todas as manifestações de força durante 3 meses. Show! Eu sei o que eu vou trabalhar, tá? E eu sei o tempo que eu vou trabalhar. E o que eu quero no final? Eu quero que o meu aluno consiga realizar o movimento da técnica mais rápido. Eu quero que ele consiga resistir melhor a uma pressão, né? Na hora que estiver passando a guarda ou defendendo a guarda. Então, eu já sei o que eu quero, aí eu vou escolher os movimentos para que isso aconteça. Ah, vou trabalhar pressão de meia, vou trabalhar saída de 100 quilos, vou trabalhar reposição de guarda. Eu imagino o que eu quero no final, quais os movimentos que eu vou trabalhar e coloco os exercícios ali, né? Transformo esses movimentos em exercício. E vou escolher como eu quero força máxima, eu sei que tem que ter muita carga naquele movimento ali que eu vou botar no jiu-jitsu. Se eu quero resistência de força, sei que tem que ter menos carga e muito mais repetições acontecendo naquele movimento ali de jiu-jitsu. Se eu quero isometria, eu sei que ele tem que estar fazendo a força parado, né, com máxima intensidade ou por mais. Se eu botar muita intensidade, eu sei que o tempo de isometria vai ser curto. Ou se eu botar menos intensidade, né, menos tensão na musculatura, eu sei que eu consigo um tempo maior. E aí você vai escolher quais as estratégias você vai utilizar durante aqueles 3 meses na sua aula ali. E você vai escolher os movimentos, o volume, a intensidade e a densidade. Com isso você planejou, beleza? Lúcio, só isso vai mudar alguma coisa? Vai ajudar? Não, porque eu estou pensando só num tipo de capacidade física, que é a força, né? As manifestações de força. E eu vou trabalhar equilíbrio quando? Vou trabalhar resistência aeróbica quando? E aí você vai organizar a sua planilha toda para o ano, ou para 6 meses, ou para um ano, ou para o tempo que você entender que você tem que planejar. Mas olha que legal, eu posso escolher uma mudança técnica. Qual é a mudança técnica que eu vou utilizar? Ah, eu quero trabalhar, a gente vai trabalhar meia guarda. Show de bola, vou trabalhar meia guarda, é a mudança técnica que eu quero no meu aluno. O que eu quero? Eu quero que ele raspe bem de meia guarda, eu quero que ele passe bem meia guarda, eu quero que ele reponha bem meia guarda. Show de bola. Escolhi tecnicamente qual a mudança que eu quero nele. Aí agora eu vou escolher as capacidades físicas que eu vou colocar. Por meia guarda, eu quero que ele tenha bastante resistência, né, para suportar a pressão ali isométrica. Então eu vou trabalhar a isometria com ele. E eu quero que quando ele estiver passando também, ele tenha bastante pressão isométrica. Show de bola. Pô, só que, Lúcio, meia guarda, se ele estiver por cima, é interessante que ele tenha bastante equilíbrio. Principalmente se eu for trabalhar passagem de guarda, que eu troque de meia guarda normal para meia profunda, para meia invertida, inversão de quadril. Então se eu quero que ele trabalhe bem, que ele transite bem por essas por essas meia guarda, né? Por essas características de meia guarda, trabalhar equilíbrio é uma característica legal. Então é assim que você vai pensar. Pensa na parte técnica, que vai ser muito mais fácil para você, e depois você coloca a característica física para sua aula. Tranquilo? E com isso você consegue montar um planejamento bom, né? E até ótimo aí. Mas só de planejar isso, você já vai estar à frente aí de mais de 99% dos professores, das pessoas que trabalham com jiu-jitsu, porque a maioria não faz isso, tá? Tranquilo? Tá todo mundo aí ainda? Sim, não, mais ou menos? Falei demais, passei da conta. Tem mais um tópico aqui para eu falar. Sumiram? Tem mais ninguém não? Meu filho. Tem mais um tópico aqui, tá? Show. Tópico 9, tá? No final manda aquela bela frase. Tá anotando, né, Marcelinho?
Tá anotando as minhas frases. Vai escrever um livro, vai colocar lá que inspirado pelo tio Lúcio, né? Tópico 9, nono. Daqui a pouco a gente fecha aqui já a live, galera. Tá indo bem. Já que você entende, ou que você entendeu as capacidades físicas, como que elas interagem, como que eu transformo um movimento técnico em um exercício, como que eu crio, como que eu melhoro as capacidades físicas através desse exercício, como que eu melhoro como que eu trabalho dentro da aula, volume, intensidade e densidade, né? Como que eu planejo isso na minha aula, você já entendeu isso? Você pode criar um novo serviço na tua aula, tá? Por exemplo, às vezes você está num lugar que você tem uma aula, por exemplo, né? E você tem lá, sei lá, 5 alunos que queriam fazer um trabalho desse diferenciado, com o próprio jiu-jitsu mesmo. Então você pode vender esse serviço diferenciado. Olha que sacada. Então você fala assim, pô, cara, a galera que trabalha com personal fight, né? Que às vezes só foca o personal fight na parte técnica. E às vezes até cansa o cara ali, mas nem sabe exatamente por que tá cansando, o que tá trabalhando. Às vezes o cara cansa no personal fight, depois esse teu aluno vai fazer a tua aula, tu cansa ele de novo. O que você fez no personal fight não tem nada a ver com o que você fez na sua aula de jiu-jitsu. As coisas estão competindo, assim, não tão elaboradas. Então o que você faz? Planeja suas aulas coletivas e quando você tiver um grupo de alunos, por exemplo, que queira esse tipo de serviço, você pode trabalhar uma aula paralela, também planejada e potencializando o que você está dando fisicamente na tua aula coletiva. Olha que sacada! Mas para isso, cara, você tem que planejar, você tem que entender o que você está fazendo, beleza? E aí você tem um novo serviço que você está entregando para o teu aluno. Você tem um novo tipo de entrega ali, né? De produto. E ia ser bem legal. Você vai estar oferecendo algo diferenciado, você está oferecendo, né, um trabalho qualificado, de qualidade, com planejamento, mostrando para ele o que vai mudar, por que vai mudar, por que você está fazendo aquilo ali, qual o caminho que você vai seguir com ele. É um trabalho de qualidade. E você vai cobrar por isso, né? Porque o homem é digno do seu trabalho. Então, o trabalho dignifica o homem e o trabalho, né? Ele precisa ser cobrado, é teu serviço, né? Então, você vai pegar aquilo ali e vai dar o seu valor. E aí cada um trabalha conforme a sua região ou o teu tipo de serviço mesmo, né? Se você tem um público para aquilo ali, vale a pena. Beleza, galera? Então a dica é essa aí, trabalhar de forma diferenciada numa aula paralela. E aí, de novo, né, galera, agradecer a vocês que ficaram até aqui. Sempre tem uma galera aí fiel nas lives, né? E agradecer bastante. Outra coisa, né? Pode botar a pergunta aí, quem tiver pergunta, pode colocar que eu respondo. De novo, né? Que eu falo sempre nos finais da live. Pô, Lúcio, eu gosto muito do teu conteúdo. Como que eu posso ajudar? Você pode me ajudar, galera, compartilhando os vídeos. No YouTube, se você está aqui no YouTube, vai ver pelo YouTube o vídeo. Você pode curtir aí o meu canal, o vídeo, né? Curtir o canal, se inscrever no canal, acionar o sininho, isso é muito importante para mim. Se você é do Instagram, né? Você pode pegar as minhas postagens, né? Hoje eu fiz uma postagem bem legal, se você olhar toda ela aí, eu dou dica de treinamento de força no Instagram. Compartilha isso, compartilha nos seus stories ou envia para algum amigo que você entenda que aquilo ali vai ajudar, né, alguém. Se está te ajudando, pode ajudar alguém. Se você fizer isso, você está me ajudando. Por quê? Toda vez que você compartilha um conteúdo, o Instagram, o YouTube, né, ele entende que esse conteúdo vai servir para outras pessoas parecidas com você e com essa pessoa que você está enviando. Então ele começa a tentar mostrar o meu conteúdo para essas pessoas. Isso me ajuda porque divulga o meu trabalho, né? Uma outra forma de me ajudar também, se for acessível para você, né?
se for também o seu objetivo, é estar contratando uma consultoria minha, e aí também me manda uma mensagem no direct, ou se for pelo Instagram, no direct, se for pelo YouTube, pode clicar no meu site, eu sempre deixo o link do site nos vídeos, e aí lá no site tem os serviços que eu presto ali, e também tem meu WhatsApp, é só clicar que você vai direto no meu WhatsApp. E aí você vai estar contratando uma consultoria minha. Ou também, né, se você é professor, eu tenho alguns cursos que vão te ajudar, não só fazer isso que eu falei aqui, mas muito mais do que isso. E aí os cursos vão te ajudar a dar aula, a estar colocando essas estratégias na sua aula, como eu falei aqui, para você ver como que é tranquilo, você conseguir imaginar como aplicar essas capacidades físicas, esses treinamentos de alto rendimento dentro da sua aula de jiu-jitsu, tá? E aí eu tenho os cursos lá que vai te ajudar a estar colocando isso, beleza? Então essas são as formas de me ajudar. Se você gosta dos meus conteúdos, isso vai me ajudar bastante. Tranquilo? Então, galera, muito obrigado. A live não vai ficar no Instagram. Essa live eu vou salvar, né? E vou estar colocando essa live no YouTube. Então ela deve estar subindo amanhã ou depois de amanhã no YouTube. Tranquilo? Para quem chegou depois, tá? Eu dei aqui alguns exemplos de como aplicar na sua aula, trabalhar as capacidades físicas, trabalhar o alto rendimento dentro da sua aula, para que o seu aluno tenha condicionamento com o jiu-jitsu. Quer uma frase, meu filho? Vou falar uma frase aqui. Marcelinho, anota aí todas as minhas frases. Seu obrigado. Vou pensar aqui. Tem uma que eu acho fantástico, que eu já falei outras vezes, mas acho que tem muito a ver. Encontre o menor ponto de dor, né? Encontre o ponto. O que é isso? É o menor ponto de dor. Às vezes, você tá num processo da luta, né? E aí você às vezes tá muito ruim e você quer se livrar da dor. Para se livrar da dor, você teria que parar a luta, porque não tem como parar aquela dor ali. Agora você encontra o menor ponto de dor. Então, quando você encontra o menor ponto de dor, isso te dá um fôlego, né, para poder continuar. E se a gente pensar na vida, né, encontrar o menor ponto de dor, às vezes quando você quer se livrar de uma dor na vida, você deixa de evoluir, porque a dor faz parte do processo de evolução. Por exemplo, né, e isso aí todo mundo fica bem clichê, mas vale essa reflexão. A borboleta, né, a lagarta, para virar borboleta, ela tem que passar pelo casulo, e o esforço dela sair do casulo é o que vai dar força na asa dela para ela voar. Se você, com toda boa vontade, tirar ela dessa dor, cortar o casulo, ela vai ser uma borboleta bonita, mas que nunca voa, quer dizer que não vai ser plena. Então, às vezes, para você evitar uma dor, você até aparentemente parece estar transformado, mas internamente você não está pleno, você não está evoluído, você não está na melhor versão de você mesmo. Então, quando você estiver na dor, antes de tentar sair dessa dor, imagina que você pode encontrar o menor ponto e entender por que essa dor está acontecendo e se transformar com ela. Beleza? Foi Marcelinho? Anotado? Grande abraço, galera. Muito obrigado aí por terem acompanhado a live. Tamo junto. Valeu, galera. Vou fechar aqui, ó.